Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes e para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é sexta-feira, 19 de março de 2021 e o nosso índice Bovespa teve uma alta de 1,2%. Fechou cotado em 116.221 pontos. Pessoal, eu gostei do movimento, tá? Gostei. Por quê? Percebam, é aquilo que eu falo, né? Quando a média exponencial cruza para baixo, caracteriza tendência de baixa para os próximos dias. Se for gráfico de horas, para as próximas horas. Mas aqui já estava cruzado para cima, então caracterizou tendência de alta, né? Para os próximos dias. E respeitou. Ontem se segurou bem aqui na média de 9 e hoje iniciou aqui nessa região, tá? Praticamente aonde fechou ontem e subiu, tá? Só não chegou a romper isso daqui, ó. Quanto? Aproximadamente aqui os 116.750, que é a máxima de ontem. Olha, se vier segunda-feira a confirmação rompendo isso aqui, grande possibilidade aí de melhorar, tá? E voltar a subir. Ó, qual é o alvo hoje, tá? Bandas de Bollinger, pessoal, bandas de Bollinger é isso. A partir do momento que rompe a média, ela já projeta. Qual o preço-alvo? Tá aqui, ó, do gráfico diário, 118 mil. Esse é o preço-alvo. Não é assim, é garantia, eu estou falando que vai chegar nisso. Não. As bandas de Bollinger já está projetando isso, tá? Quanto exatamente? 118.080. Quase 118.100. Já está projetando isso as bandas de Bollinger, tá bom? Então, para segunda-feira, o que eu tenho de suporte? A mínima de hoje, tá? Esse é o primeiro suporte, 114.610. Depois desse suporte, eu vejo aqui, ó, a média de 21, que é o principal suporte, 113.600 pontos praticamente, tá? Gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora, abertura, aqui foi a abertura logo na primeira hora, olha aí, ó, tá? Aquilo que eu falo, né? Ontem, né, no gráfico de horas ontem eu falei que hoje seria interessante já logo na abertura procurar romper as médias. E o que fez? Rompeu, tá? Então a partir do momento que rompeu, a primeira hora rompeu, seria interessante o quê? Não voltar mais a perder, né? Essa mínima da primeira hora. E o que aconteceu? Aqui, ó, até, né, tentou, mas ó, não perdeu. E aí continuou aqui com a exponencial para cima, né? E depois acompanhou aqui. Então, para as primeiras horas, na segunda, seria importante o quê? Não perder 115.800 pontos praticamente, tá? Mas aí, ó, no gráfico de horas, o que tem projetado aqui? 117 mil já. Ó, bom sinal, tá vendo? Então, semanal, semana, né, acabou, então tá aí. Para a semana, tinha resistência na máxima da semana passada, que era 115.200, foi rompido, tá? Fechamos a semana em 116, rompendo de volta a média de 9. Ótimo, tá? Suporte, primeiramente, era a média de 21 períodos, 113.170. Depois a mínima da semana, 109.343. Então, não perdeu nem a média de 21, que está aqui, ó, tá? Para a semana que vem, o que tem de suporte? Primeiramente, a mínima, a média de 9. Quanto? 115.707. Essa é o primeiro suporte para a semana que vem. Depois disso, isso aqui, ó, 113.882. Então, eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar Magazine Luiza, BTOW3, Via Varejo, Centauro, Pets 3 e Lojas Quero Quero. Lembrando a todos, essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Apenas uma análise aí do que possa vir a acontecer com elas. Então, começando aí gráfico diário de Magazine Luiza. Magazine Luiza que ontem caiu forte, várias ontem, né? Caiu forte. E hoje não reagiu, conforme várias aí também reagiu, o Magazine Luiza não reagiu, tá? Fechou cotado em 22,29, praticamente no 0 a 0, tá? Então é assim,
Ó, ontem fechou em quanto, Magazine Luiza? 22,28. Hoje fechou em 22,29. Então tá aqui. Mas já deixou um símbolo interessante, tá? Esse símbolo não é bem um doji, mas ele é conhecido, né? Aproximadamente aí, ó, tal de spinning top, tá? É muito parecido com o doji, mas enfim, o que seria importante para segunda-feira? Suporte, tá aqui, ó. A mínima de hoje, os R$ 22,03. Resistência, primeiramente, a máxima de hoje, 22,65, depois 23,53. Magazine Luiza, que está numa LTB aqui, tá? Ó, eu não preciso desenhar, mas é nítido, né? Só que assim, ela tá, o bom, eu vou puxar a linha para vocês entenderem melhor, ó, tá? Aparentemente essa é a linha de baixo, que seria o quê? Suporte, tá? Então, se respeitar essa linha aqui, né, que igual hoje já respeitou, não quis ir para baixo, então seria interessante respeitar isso daqui, já tentar reagir aí na segunda-feira, tá, pessoal? Não pode perder isso aqui, tá? Esses R$ 22,03 aqui, tá bom? Então é isso aí. Gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha. Olha só como é que é interessante, ó. Começa a andar de lado, pessoal. Já não, tipo assim, ó, tem força. Quando tem força para ir para baixo, anda de lado, vai para baixo. Dá uma andadinha, vai para baixo. Isso aqui já mostrou, né? Assim, no gráfico de 1 hora já mostrou um bom sinal. Não quis mais começar a ficar caindo aqui. É lógico, se alguém comprou hoje aqui e colocou stop aqui para baixo, já sabe o que acontece, né? Pode acontecer. É assim, se valer a pena, a quantidade que está aqui de stop, vale a pena os grandes players virem aqui? Vale a pena, se valer a pena eles vão vir, tá? Eles vêm primeiro para depois, é isso aí, tá bom? O bom é isso aqui, nas primeiras horas seria importante o quê? Romper o quê? 22,40 e já depois tentar buscar 22,90, tá? Mas o bom é que está andando de lado e está perdendo, né? Vem perdendo força vendedora no gráfico de 1 hora. Semanal. Semanal está aí a semana, né? Feia para Magazine Luiza. O semanal ficou feio, tá? Um Marubozu de baixa. Então, o que tem de suporte para o semanal? Ó, se vier a perder, primeiramente, para a semana que vem, qual é o suporte? É a mínima dessa semana, os 22,03. Esse é o primeiro suporte. Depois desse suporte, na verdade, esse aqui é o mesmo suporte daquela mínima lá. Ó, depois desse, 21,62, tá? É esse aí. Esse é o próximo suporte, 21,62. Resistência, ó, ela vai encontrar primeiramente esse fundo aqui como resistência, tá? Esses 22,70. Depois, ó, 24,41. BTOW3, gráfico diário, fechou cotado em 62,39, uma alta de 1,9%. A mínima de hoje é o primeiro suporte, 61,25, e a máxima de hoje é a primeira resistência, 62,97. Depois dessa resistência, próxima resistência mais interessante vai ser aqui na região do 65,38, tá? Suporte, depois da mínima de hoje, primeiramente, depois 60,60, tá? Gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha. Ó, gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, até tentou reagir, ó, mas depois começou meio que andar de lado. Mas no gráfico de 1 hora temos força compradora já, tá, pessoal? Seria interessante nas primeiras horas romper aqui esse 62,63. Semanal tá aí, né? Aparentemente um spinning top. Ele, pelo menos, ó, parou de fazer esses Marubozu, tá? Já é um bom sinal. Agora, para a semana que vem, o que tem de suporte? A mínima dessa semana, o 60,60, tá? Então é isso aí. Caso venha perder esse 60,60, próximo suporte tá aqui, ó, 59,24, tá? Resistência para a semana que vem. A máxima dessa semana é uma resistência importante para romper semana que vem, 66,87, tá?
Depois disso, 71,15. Via Varejo que, né, do topo até essa queda que fez forte aqui, ó, né, praticamente 50% de queda. Quando a ação cai 50% de queda, ela começa a ficar interessante, tá? Então, é isso aí, ó. Via Varejo, uma alta de 4,75% praticamente, fechou cotada em 12,16. Via Varejo que está com força compradora no gráfico diário. Tem uma resistência agora aqui na região, a máxima de hoje praticamente, 12,23. Caso venha a romper esses 12,23, deve encontrar depois uma resistência aqui em 12,60. Rompendo os 12,60, aí as bandas de Bollinger já está projetando aqui aproximadamente preço-alvo em R$ 13,50. Gráfico de 1 hora. Bom, deixa eu voltar ali que eu acho que eu não falei suporte, né, pessoal? Suporte, primeiramente, a mínima de hoje, 11,69. Depois, 11,57. Gráfico de 1 hora. Aqui foi a abertura. Olha só, pessoal, ó. Ontem fechou aqui. Hoje já abriu aqui, ó, com um gap, né? E logo na primeira hora já vai querer romper as médias. Então, um bom sinal. Isso já é um bom sinal, tá? Aí depois, cruza as médias para cima e não volta mais. Então, maravilha. Para as primeiras horas, a semana que vem, né? Seria interessante aí não perder R$ 12,06 e, no pior das hipóteses, 11,98. Semanal, deixou 2 semanas de doji, né? Ou seja, dúvida, né? Então, para essa semana, tinha suporte aqui embaixo, se segurou bem, tá? Melhorou até aí, né? Fechou até mais alto. O que seria interessante agora, pessoal, é romper isso aqui, ó. Aproximadamente, vai, 12,45 e já buscar aproximar aqui, ó, 13,25, tá? Muito bom. Para a semana que vem, suporte em 11,57 aí, suporte interessante. Se caso tiver queda durante a semana, é procurar não perder mais esses 11,51. Centauro é gráfico diário primeiro. Tá aí Centauro que fechou com uma alta de praticamente 6%, fechou cotado em 24,75. Tá com as médias cruzadas aqui, ó. Fantástico. Tá fazendo o quê? Manutenção de alta. Aqui ontem, né, se segurou na média de 21, hoje já abriu também aqui, ó, com gap, tá? Então, maravilha, pessoal. Para segunda-feira, resistência, primeiramente, é praticamente, né, tá na máxima de hoje, aí os 24,75, né? Então, essa é a primeira resistência. As bandas de Bollinger já projeta quanto? 25 e 24 como preço-alvo, tá? E suporte, eu vejo primeiramente, o suporte mais importante aqui é 23,64, que é a exponencial de 9 períodos. Depois disso, o mais importante, 23,11. Gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha aí no gráfico de 1 hora. Aí, aqui ontem, ó, foi a última hora, tá? E hoje já abriu aqui, ó, até, ó, ameaçou vir para baixo, mas, né, isso já era um bom sinal. Depois rompeu as médias, aí, ó, cruzou para cima, caracterizou tendência de alta para as próximas horas. No pior das hipóteses, não perdendo aí 24,18 nas primeiras horas seria interessante, e no pior das hipóteses, 23,97. Semanal, fantástico aí, ó, semanal de Centauro, tá? Semana passada tinha deixado um doji, tinha vindo aqui embaixo, ó, deixou um doji, né? Então essa semana rompeu o topo da semana passada, que é os 24,44, por muito pouco, mas rompeu. Então, qual a próxima resistência agora? Ó, 26,05, tá? É a próxima resistência. Suporte, primeiro suporte para a semana que vem, 24,50, tá? Que é isso aqui, ó, a média de 9 períodos, a exponencial de 9 períodos. Depois, a mínima de hoje, da semana, que é 23,09, tá? Mas Centauro eu vejo assim, né? Ela é daquelas que não conseguiu, né? Tipo, veio a crise e tal, mas ela não conseguiu, né, buscar o topo mais. Por quê? Né? Porque é aquele negócio, falta vacina, aquela coisa.
Então pode ser aí, né, que já está talvez começando aí a reação, porque as coisas é assim, viu, gente? Ó, presta bastante atenção no que eu estou falando. Tem gente que de repente pode estar pensando assim: ah, não, mas o estádio está vazio, o estádio está vazio, não tem como subir. Eu já começo a pensar diferente. As coisas precificam antes, tá? Então, muita atenção com isso, tá? As coisas às vezes precificam antes. Então as coisas têm que ficar assim, alerta, tá? Então é isso aí. PETS 3, né? Gráfico diário primeiro, fechou cotado com uma alta de 2%, fechou em 20,37. PETS 3, pessoal, tá tendo uma resistência forte aqui, ó. Nessa região de 20,57 aproximadamente aqui, ó, tá? Mais ou menos, vai 20,60. Tá tendo uma resistência forte aqui, vários dias está tentando e não vai, tá? Então, seria interessante romper essa região aqui, principalmente a máxima de hoje, os 20,65. Se romper, próxima resistência em 21,25. A mínima de hoje, 19,78, é o primeiro suporte, tá? Depois disso aqui, eu vejo isso aqui como suporte, 19,31. Gráfico de 1 hora. Aí, olha, tá vendo aqui? Ó, suporte, no gráfico de 1 hora, ó, suporte interessante, né, 19,80 e resistência forte em 20,60. Aproximado, tá? Mas é mais ou menos isso, é nítido, dá para ver, ó, né? Ela vai lá, vem aqui de novo, vai, ou seja, vai ter que romper, tá? Se romper, as coisas melhoram aí, tá? Para as primeiras horas, o que seria importante? Romper esses 20 e 28 aí nas primeiras horas. Mas no after, ó, não, na verdade, aftermarket não, acho que PETS não está no aftermarket. No leilão, ó, ela tinha fechado aqui, ó, em 20,17, no leilão jogaram aqui, ó, tá? Já é aí, ó, um bom sinal, né? Querendo ir para cima no leilão. Várias fizeram isso no leilão de fechamento, tá? Entrou bastante, né? Quem eu não sei, mas entrou comprando aí na hora do leilão. Quem compra no leilão, pessoal, normalmente é institucional, tá? É os grandes players, tá? Então é isso aí. Semanal tá aí, ó. Tava perdendo a média e essa semana se segurou aí, não perdeu a mínima da semana passada, que é os 19,29. Bom sinal, tá? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Então eu vou fazer a leitura aqui, depois explico, tá? Então é assim, ó. Para a semana que vem, o suporte está aqui, tá? Como rompeu essa média de 21, primeiramente é a média de 21, 19,96, depois a mínima de 19,38. Essa máxima é a resistência a ser rompida, os 20,65, depois 28,4, tá bom? Aí depois desses 28,4, 21,62. Só para vocês entenderem. Vou pôr o gráfico diário, que eu acho que vai dar para explicar melhor no gráfico diário. Ó, eu não preciso nem fazer risco, aquele monte de risco que uma galera gosta de fazer aí, para confundir a cabeça de vocês. Eu nem preciso, é nítido, dá para ver, tá? Aqui, ó. Lá no passado, ó, ela abriu, fez IPO, veio para baixo, depois subiu, encontrou uma resistência. Bateu aqui e voltou a subir, resistência. Então, aqui se tornou o quê? Essa região suporte. Então, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, até que a resistência foi rompida. Olha só, a partir do momento que essa resistência foi rompida, ela virou o quê? Suporte. Então, ela foi lá para cima e quando voltou, aonde que ela está se segurando aqui? Onde? Olha aqui, no suporte, que lá atrás, no passado, era resistência, então se tornou suporte. Então ela se segurou nesse suporte, tá? Então tá aí, ó. Praticamente se segurou aqui nesse suporte, ó. Olha aí, ó. Tá? Ela até queria perder, mas olha lá, voltava. Você pode ver aqui, ó, a resistência era aqui, aproximadamente 19,60, 19,70. Então tá aqui, ó. Tá? Olha lá. É o suporte, onde lá 2 dias ela quase perdeu e voltava. Olha lá. Estava quase perdendo e voltava. Quanto? 19,60. Então o suporte mais interessante aí de PETS é esse 19,60. Tá bom? Então é isso aí. Gráfico de 1 hora. Já falei do gráfico de 1 hora. Semanal também já falei. Isso.
Então agora vamos para a próxima. Lojas Quero-Quero. Vamos lá. Gráfico diário. Uma alta de 2,8%, fechou cotado em 15,30. Também tem uma resistência aqui, ó, interessante nessa região de 15,37, tá? E caso venha romper isso aqui, ó, já podemos começar a pensar em 16,20 aproximadamente. Primeiro suporte, a mínima de hoje, 14,72, tá? É o primeiro suporte. Depois disso aqui, a região dos 14,20. Gráfico de 1 hora, tá aí, ó, cruzou para cima aqui, tá? Aqui foi a abertura, pessoal, ó. Abriu, veio aqui embaixo, quis vir para baixo, depois recuperou, tá? Aí tava perdendo aqui, ó, quase perdeu os R$15, mas depois, olha lá, de novo. Isso aqui, ó, no leilão de fechamento, olha só, tá? Então aí, ó, bom sinal também aí para Lojas Quero-Quero. Leilão de fechamento em 15,30, tá? Gráfico semanal. Semanal tá aí, ó, deixou um doji, tava perdendo, ó. Estava perdendo o suporte da semana passada. Aí, estava perdendo. Mas se recuperou bem. Então, para a semana que vem, o que tem de suporte? O primeiro eu vejo isso aqui, tá? Porque estava perdendo, não perdeu, então ele é do semanal. O semanal ele é o suporte mais importante. Quanto? 14,57. Depois, a mínima dessa semana, 14,20. Resistência, primeiramente, a máxima dessa semana, que é os 14,40. Depois vai encontrar resistência aqui em 16,20. Depois 16,44. Tá? É isso aí. Pessoal, então, o que eu tinha para essas ações é isso daí. Lembrando a todos mais uma vez, essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, um ótimo final de semana. E caso dê tempo, eu vou fazer algum vídeo no final de semana. Caso você queira que eu faça análise para você em alguma ação, deixe, por favor, nos comentários. E não esqueça, deixe também o seu like. Muito obrigado.